Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos ao 23º podcast Fla Georgia, Papo de Torcedor. Você que está chegando aí agora, cara, se inscreve no canal, se torne membro e dê o seu like para esse conteúdo que nós vamos apresentar hoje, como sempre, muito bom. E você que já é inscrito, você que é flamenguista, né, e já é inscrito, por favor, dê o seu like, eleva o nosso nível junto ao YouTube, é fundamental para nós. Bom, hoje vamos falar, nosso conteúdo está muito interessante, porque nós vamos falar sobre dois jogos, que jogos do Sub-20, não foi até Flamengo e Portuguesa 2-1 quarta-feira passada, né, naquele campo da Portuguesa que não deu certo, e Flamengo no sábado, né, Flamengo e Volta Redonda 0-0. Na verdade, estava todo mundo de olho nos dois jogadores, né, que são os maiores potenciais nossos, que é o Matheus que joga no ataque, e o Lázaro. Podemos falar um pouquinho sobre eles. Não temos que analisar muito o jogo, porque, na verdade, era o preparatório para o que vai acontecer agora na quarta-feira. Parece que mudou o horário, né? 7h15 da noite. Não vai ser mais às 4 horas, que parece que seria. E Flamengo e Boa Vista também lá em Volta Redonda. Flamengo e Boa Vista, lá em Volta Redonda. Bom, vamos falar rapidamente também, quem sabe, sobre a ida do Michael, finalmente foi, e eu quero fazer um comentário que da última vez eu coloquei, né, que eu achava o Michael uma boa venda, 8 milhões de euros, ou de dólares, na verdade, que ele era meio peladeiro e tal. Eu assisti a entrevista, vocês todos devem ter assistido a entrevista dele, muito emocionado, né? Foi uma entrevista muito legal. Ele falou duas coisas que ratificam a minha preocupação futura como atleta dele. Uma, que ele não almoça, não toma café da manhã, porque ele quer lembrar o tempo dele da várzea. Então, um atleta, e você, André, pode falar muito melhor do que a gente sobre isso, um cara que vai para o jogo, vai para o treinamento, todo dia de manhã, sem fazer a primeira refeição, né? Eu me lembro, quando eu era garota, você tem que fazer o café da manhã como rei, almoçar como príncipe e jantar como funcionário. Quer dizer, a grande refeição é aquela que você acorda e tal. O cara não tomava café da manhã, ele se recusava a tomar, não comia nada, ele ia direto para o treino. E a segunda que ele falou é que ele não gostava da preparação física, e todo mundo já sabia disso, só dava alguns exercícios para ele não se machucar. O que ele gostava mesmo era da pelada, de bater bola lá no campo. Então, eu acho que essas duas atitudes, a médio e longo prazo, comprometem a vida dele de atleta, até porque ele não teve uma formação. Então, acho que o Flamengo vendeu muito bem, e, para mim, podemos falar sobre isso mais na frente também, a vinda do Marinho foi um espetáculo, apesar de vai fazer 32 anos agora em maio, mas esse cara... Quer dizer, o Flamengo hoje tem os três maiores... os melhores jogadores da Libertadores, né? 2019 é o Bruno Henrique, 2020 o Gabigol, não, 2021 o Gabigol e 2020 o Marinho. Então, nós hoje estamos aí com um plantel legal. E para brilhantar o nosso trabalho aqui hoje, né, vamos ter o Felipe falando da Itália, né, o nosso parlante italiano, para dar esse sentimento de multinacional. O André, o nosso fisioterapeuta preferido. Talvez até ele possa falar um pouquinho do como é que está, se ele tem lá o Bruno, como é que está o nosso zagueiro lá. Bruno não, como é o Rodrigo Caio. Se tem alguma novidade sobre ele, ninguém mais fala nada. O momento é Paulo, o nosso Paulo treinador, e agora a vinda do Marinho, etc, a saída do Michael. Ficou meio feio no ar esse posicionamento. Então, nós vamos hoje, nós três, debater aqui. Temos um problema com o Wagner, mas que estará conosco na segunda-feira que vem, com certeza. Então, podemos iniciar pelos jogos, e dando preferência ao nosso parlante italiano, que já são... Que horas aí, Felipe? Agora são 10 e tal. Não estou Você que é bonito, né? 10 e tal aí. Aqui são 4h20 e no Brasil 6h20. Aí são 10h20. Vamos lá, então, Felipe, desses dois jogos, o que você gostaria de falar? O Paulo, eu acho que assim como deveria ser sempre, eu acho que, bom, para ser sincero, o segundo jogo eu não consegui ver, na confusão que foi. Estava vendo sobre os jogos, essa confusão de transmissão de plataforma, um negócio surreal. Eu acho que até uma coisa que a gente pode
debater aí no futuro o quanto o Flamengo está se encalacrando com isso. E eu acho que o primeiro jogo, eu gosto dos garotos, eu acho o Matheus muito bom jogador, acho o Lázaro extremamente promissor, acho um jogo que tem eu acho que o Lázaro foi bem, mas eu acho que é muito começo. Eu até vi um jornalista que eu gosto muito falando do primeiro jogo, o Bernardo Ramos, falando que ele já enxergava naquele primeiro jogo, mesmo com o time todo de sub-20, ele já enxergava os dedos do Paulo Souza. Eu falei, pô, é muita boa vontade. Porra, a vitória já tem cara do Paulo Souza. Eu falei, pô, isso é uma boa vontade gigantesca, né? Então eu acho que agora a expectativa, Paulo, para mim é ver a estreia do time treinado pelo português, pela comissão dele. Não sei se vocês viram aí o que apareceu agora de algumas fotos. Chamou muita atenção hoje o shape do Diego Alves, que parece que mudou completamente já do Diego Alves que agarrou na final da Libertadores. O trabalho físico parece que mudou bastante. Porra, aquele Paulo Bispo é pesado. Não é? O treinamento então, do cara, ele treina... Paulo Grilo, Paulo Grilo, Grilo. Desculpe. Já promovi o cara eclesiasticamente, mas o cara ele traz know-how do handball, traz know-how do futebol de salão. Treina com a mão, treina com o ombro, treina com o cotovelo. Agora, sobre os garotos que você falou, também tem um rapaz lateral, Marcos Paulo. É Marcos Paulo, não é? Lateral esquerdo. Parece um negócio... Bastante promissor. Que está surgindo ali. Eu gostei muito do que vi ali no primeiro jogo. O segundo jogo eu não consegui ver. Não sei como é que vocês conseguiram. Eu não tive acesso, não consegui pelas plataformas aqui. E aí o André e o Paulo podem acrescentar caso tenham tido a bênção de conseguir assistir alguma coisa. Eu vi, mas vamos passar para o André aí. Vamos lá, André. Vi um pedaço, claro. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bom, a respeito dos jogos, o primeiro jogo, né, contra a Portuguesa, de completo, lógico, e eu achei muito bom, muito bom. Os meninos honraram o manto, eu acho, jogaram muito bem, né? A gente tem que pensar que nós temos ali jogadores de 17 a 20 anos, né? E contra jogadores profissionais, né? Eu acho que foi um bom jogo, os jogadores me surpreenderam, vários deles. Eu esperava muito mais do Matheus França, mas ele foi bem, achei ele bem, mas não achei ele o cara, né, do jogo. Eu acho que ele poderia... Ele tinha momentos, eu acho, fantásticos, né? Momentos de um toque mais requintado, de uma coisa, mas eu acho que ele não apareceu para o jogo tanto quanto eu achei que ele apareceria. Mas ele foi bem, achei que ele foi bem. O Lázaro foi muito bem no jogo, né? Gostei do menino André Luiz, não pelo nome, mas gostei. Agora, o que eu mais gostei de todos, sinceramente, que me surpreendeu positivamente no primeiro e no segundo jogo, do modo que eu consegui assistir, foi o goleiro Matheus Cunha. Que goleiro! Cara seguro, fantástico. Se não fosse ele, pelo que eu vi nos melhores momentos da segunda partida, o Flamengo tinha perdido o jogo. Ia tomar um gol olímpico. Uhum. Pois é. Eu acho que esse garoto é bola. E seguro, joga bem com os pés, joga bem com as mãos, seguro, passa segurança à defesa, porque você vê, quando um goleiro não está muito bem, a defesa fica meio, né, nervosa. Mas não, ele passa segurança. Eu achei fantástico, eu achei dos dois jogos, o nome que surgiu para mim foi o do goleiro Matheus Cunha, né? O segundo jogo eu vi um pouco, logo depois não vi mais, porque não apareceu mais nada, cortou, né? Tiveram assinantes da Flá TV que falaram que tentavam logar na Flá TV e a Flá TV falava que sua entrada demorará aproximadamente 50 minutos. Aos 30 minutos do primeiro tempo, falava que você vai demorar 50 minutos para logar.
Começou né? com 15 minutos, Então, subiu para 20, depois 40, 50. pois é. E aí ficou complicado. Depois disso, ainda teve o problema lá da operadora que a Ferg contratou. Parece que ela que foi a responsável pelas quedas, porque não só caiu da Flá TV, caiu da televisão, caiu Sim. toda a transmissão. Então, você não tinha onde ver. E aí você vai ver como? Você vê através da E rádio. a Record não passou no canal aberto. Né? Não passou. Então, você ia Então, ver através da rádio, né? não, E não, depois a rádio a também rádio não. passou. Não, Não, passou. Da Luiz eu assisti a Peredo TV Globo, eu na assisti a Rádio Rádio Tupi. Tupi, o cara ficou desesperado, porque ele não estava em Volta Redonda. Ele estava vendo pela televisão, o Penido. Mas Entendeu? bom. Aí eu acho que alguém no telefone, o cara ficou desesperado. O que aconteceu, se não te Mas cortando? a gente foi vendo as notícias pelo Penido. Então, eu acho que alguém. Você viu que o Penido jogou, ficou puto, Sim, ficou sim, irritado sim, e tal. sim. Eu acho que alguém começou a narrar para ele por telefone alguma coisa assim que estava lá, porque no início ele estava vendo como a gente estava vendo. O Renato Maurício Prado, que foi da TV Globo, foi do Grupo Globo, ele fez uma análise perfeita. O que, na verdade, a Ferg. O que acontece assim? O Flamengo liderou esse grupo de sair da mão da Rede Globo, que dava 18 milhões pelo Campeonato Carioca para cada time. O Flamengo tomou uma porrada financeira ano passado, que os outros clubes continuaram, o Flamengo tomou, não conseguiu recuperar, vendeu para a Record. A Record comprou pagando um valor muito pequeno para todo mundo, mas abriu mão do TV a cabo. E aí o Flamengo, inclusive saiu a lei do mandante agora, etc. O Flamengo fez um trabalho excepcional. Só que tem um processo de phase-in. O que acontece? Aliás, de phase-out, né? O que acontece foi o seguinte: os caras contrataram, o Renato Maurício Prado falou, 2 ex-Globo, abriram uma empresa e contrataram uma empresa, Casablanca, o ano passado, que deram alguns problemas, mas eles tiveram até prejuízo, não tiveram lucro nenhum na operação do ano passado. Então, esse ano, esse mesmo grupo foi. Aliás, é o último ano do contrato deles, eram 2 anos, exatamente para saber o que ia acontecer. A Federação Carioca contratou uma nova, esses caras, e esses caras contrataram uma empresa mais barata, que, por sua vez, dava a indicação que o problema foi na Embratel. Essa história a gente já viu lá atrás, né? Embratel que não passava geração, sei lá o quê. Uma cagada generalizada. Eu paguei 149, 240, não me lembro agora, pela Flá TV. O Vasco também não passou nada. Houve uma super. Eles não esperavam o volume de gente, entendeu? Ou seja, houve uma demanda muito maior do que a possibilidade de oferta. E que quarta-feira que vem vai ser uma loucura, porque é o time principal, ser os 4 jogadores que estão na seleção. Então, talvez seja a estreia do Marinho no segundo tempo. Vai ser uma loucura. O time com todo mundo. Quer dizer, o time principal do Flamengo, com o Paulo Souza na beira do gramado, dirigindo o time, vai ser o primeiro momento preparatório para o domingo do Fla-Flu. Então, cara, se eles não se organizarem, vai ser uma coisa muito séria. Eu não sei o que eles vão fazer. No mínimo, tem que botar muito mais dinheiro para contratar uma estrutura muito mais adequada, e o Henrique, eu estava até conversando com ele sobre isso antes, que é o homem da internet, é muito sério o negócio, é muito sério. Então, para o ano que vem, para dar dinheiro e para ser um bom trabalho, tem que botar grana, cara. E se o Flamengo... Porque acho que a médio e longo prazo, o Flamengo vai fazer a transmissão, de alguma maneira. A Flá TV vai fazer a transmissão, já que é no mandante, né? Mas realmente foi uma situação muito desagradável e eu não sei como eles vão resolver em um curto espaço de tempo. Porque a demanda vai ser 5 vezes maior, cara, na quarta-feira. Sim. Ô, Paulo, e a gente já está vivendo uma época em que a democratização dos meios, isso é muito bom para os clubes, mas a gente já está, como consumidor, tentando se entender, porque é pay-per-view aqui, é pay-per-view ali, é plataforma X, é plataforma Y. E isso também tem um impacto dos patrocinadores, porque a visibilidade está minguando, a torcida está perdida. Tem gente que quer ver o jogo e não consegue ver, como foi o meu caso. Então, o clube precisa se estruturar e se organizar nesse sentido, porque é muito prejudicial o que aconteceu. Eu acho que a única solução é, na medida do possível, que a Globo também ela contrata estruturas para suportar ela. Sim. Então, assim, eles têm que pegar o desenho da Globo, a nível, inclusive, de replicar e botar gente boa para fazer o projeto, porque aí eles conseguem bons patrocinadores.
né? Se fizer um trabalho limpo, organizado, bem feito, talvez tenham que investir na largada para mostrar que podem empatar ou ter um pequeno prejuízo, já na partir do segundo ano a coisa arrebentar. Tem que tomar rédea, cara, porque a Federação Carioca, e eles fizeram uma nota, pediu desculpa. Porra, que pedir desculpa, porra. Cara, o que você vai fazer? Qual é a mudança que vai ter para quarta-feira que vem? Isso, agora, o jogo do Vasco, a federação disse que a operadora esqueceu de iniciar o jogo, a transmissão. Que era também a mesma coisa. A federação era a FED, que contratou essa bagunça toda aí. Uma zona, né? Então, o segundo jogo, que nós vimos uns pedaços, né, foi um jogo muito monótono, muito chato, né? E foi 0-0, quer dizer, e eu fiquei um pouco preocupado, porque a gente querendo o tetracampeonato, né? Aí depois o Vasco nos deu o prazer de empatar também, estava ganhando de 1. Então hoje os três grandes, exceto o Fluminense, que perdeu a primeira. Então esse está fora, mas os três estão empatados. O Flamengo é o terceiro lugar para saldo de gols, alguma coisa assim, mas todo mundo com 4 pontos, né? Flamengo, Vasco e Botafogo. Mas voltando ao primeiro jogo, só para falar uma coisinha, eu fiquei impressionado com o Lázaro, com 2 lances dele. Um deles foi o gol, ele pegou praticamente ele deu uma porrada legal, e aquele cruzamento que ele deu de letra, que eu acho que o cara não tem perna esquerda, então ele mandou da direita para trás, coisa linda, né? Ele realmente. Agora, eu acho que tinha muita expectativa em cima dos dois, e como vocês falaram, o goleiro e o lateral esquerdo sobressaíram mais. E o atacante também, né? Como é o nome do atacante? É Thiago? André Luiz, né? André Luiz. O atacante dele. É André? André Luiz. Porra, André Luiz. O cara sofreu pênalti, né? É isso, André Luiz. Começa por ter um bom nome. É um bom nome. É um bom nome. Enfim, agora podemos passar aí, se vocês já terminamos aí com o assunto desses 2 jogos, aguardando muito quarta-feira. Repito, parece que vai começar 7h15 aí, 5h15 aqui, 11h15 para o Felipe. Espero que ele resolva aquele problema da transmissão e com o time principal, né, cara? O time principal e o Marinho podendo entrar. Eles iam hoje, entre hoje e amanhã, ele ia sair no boletim lá da FERJ, da CBF, ele e o Paulo Souza também, que não estava ainda inscrito. Podemos bater uma bola aí com a saída do Michael, se vocês quiserem, e com a chegada do Marinho, né? Que vocês acharam dessa contratação? E só ressaltando, que o André, nosso debatedor aqui, foi o primeiro cara que deu a informação que nenhum outro youtuber deu, nenhum jornalista deu, que o Flamengo, que o Braz e o diretor de futebol iam para a Europa depois do fechamento da janela. Inclusive, ele hoje, na entrevista, falou que ainda não está nem marcada a data, que ainda estão resolvendo alguns problemas aqui no Rio, antes da viagem. Mas, enfim, o que vocês acharam do Michael, que a gente já explorou bastante na última reunião, e do último podcast, e a contratação do Marinho? Pode começar por você, Felipe. Ô, Paulo, eu acho que no final das contas o saldo do Michael foi um saldo muito positivo. Você falar no início do ano passado que o Flamengo ia realizar um lucro com o Michael, a gente ia ser chamado de louco. O Michael se recuperou, o Michael fez um ótimo ano. O segundo semestre, então, foi o melhor jogador do time, na minha opinião. Mas eu creio que foi uma proposta irrecusável. Ele é um jogador que tem alguns poréns, você citou alguns. Ele não teve base, ele tem uma cabeça complicada, até por isso, pela história de vida. Eu não sei até que ponto, se a gente analisar bem, conforme o time do Flamengo foi piorando o seu rendimento coletivo, ele foi melhorando. Então alguém falou assim, porra, o Renato Gaúcho fez o Michael jogar, mas para isso transformou o Flamengo no Goiás. Então foi um pouco isso. E eu acho que ele é talentoso, eu acho que ele tem futuro, mas eu acho que a venda foi boa. E eu, sinceramente, até estranhei uma certa rejeição à vinda do Marinho, porque eu acho o Marinho um jogador experimentado, que já jogou em time grande, forte, chuta bem, cara que tinha uma baita vontade de jogar no Flamengo, o melhor jogador da Libertadores do ano retrasado. E um cara que tem 31 anos, ele não tem 38, 39, ele tem 31, então quer dizer, ele tem pelo menos 2, 3 anos de lenha para queimar, bonito aí. Então, e custou barato, né? Custou barato, então assim,
Eu acho que no frigir dos ovos foram duas operações, uma que liberou caixa, sobra dinheiro, ainda tem mais gente por vir, tem gente falando do Cebolinha e tal, acho até um exagero, estou mais preocupado com zaga, mas eu acho que a vinda do Marinho me agrada muito. Acho que a saída do Michael era inevitável pelo valor que foi feito. Acho até, coloquei isso no grupo que eu estava com o André, que eu tenho com o André, eu acho até que o Michael, talvez pela história de vida, pela humildade que ele tem, talvez pelo semestre que ele fez muito bom, foi estranhamente. Na história do Flamengo, eu não me lembro de um jogador que tenha cometido o erro que ele cometeu, porque o Andrés Pereira cometeu um erro grave, mas o título teve nos pés do Michael. Aos 40 e tal do segundo tempo, os 40 do segundo tempo. O empate, né? Não, é Não, vitória. Era vitória? O gol que ele perdeu depois do empate. Ia ser o 2-1. Sim. O campeonato ali matava, acabava a Libertadores ali. É verdade. E eu já vi jogador na história do Flamengo por muito menos ser execrado. Ele estranhamente, e que bom para ele, não quero caveira de ninguém não, foi poupado desse erro. Acho que no frigir dos ovos foram operações benéficas para o clube. Eu acho que a torcida do Flamengo, com relação ao Andrés, ela tinha uma gratidão porque não sentiu tanta falta do Gerson. Quando ele começa a se estabelecer no meio de campo e tal, essa é uma certa gratidão. Porra, o cara. Porque era para ter. Não, mas eu estava falando do Michael. O Michael Não, eu perde tô falando um gol. Mas você está falando do. Ah, você está. Porque o Andrés também entregou. Também né? não. Mas o Andrés teve um debate, falaram muito. O Michael, ele perde um gol que seria o gol do Nego não título, falou, é verdade. passou em branco. Massacraram o Lincoln, Isso. mas não massacraram. Exatamente. É o passado, né? O passado. Ele está fazendo um building up de imagem diferente da do. Exato. Mas diga lá, André. Bom, quanto a Michael, como eu falei no último podcast, né? Eu gosto muito dele. Eu acho que ele acho que a gente não encontra um jogador para segundo tempo como a gente tinha o Michael. Eu acho o Marinho muito superior a ele, muito superior. Mas eu acho assim, como eu falei, eu acho que a gente não encontra um jogador para segundo tempo como o Michael, mas o Marinho para disputar vaga, para disputar posição com o Everton Ribeiro, eu acho. Eu acredito que se o Everton Ribeiro continuar jogando o que vem jogando nos últimos anos, né? Nos últimos 2 anos, eu acho que o Marinho vai ter uma hora que vai tomar a vaga do Everton Ribeiro. Mas o Michael, eu sou muito assim, né? Quando o jogador ele dá certo no Flamengo, eu fico, poxa, por que vender? Mas tudo bem. Eu entendo que foi feito um valor muito, muito grande para contratar o Michael e foi uma oportunidade. Se o Michael começa o ano mal, se ele vai mal durante o primeiro semestre, durante o segundo semestre, a gente nunca ia recuperar esse dinheiro. Nunca. Não ia chegar nem perto. Então, foi uma grande oportunidade. E aí, outra coisa, vendo pelo lado do jogador. Né? Quando é que ele iria receber 1,3 milhões de salário? 3 anos e meio de contrato. No Brasil, ele nunca ia receber um salário desse. Nunca. Resolveu a vida dele. Exatamente. Ele tinha que ir, não tinha jeito. Muito obrigado, Michael, vai com Deus. Né? Faça a sua vida. E o Marinho voltando, né? A gente já pegou o dinheiro do Michel, já fez o Pix para o Santos, né? Foi direto. Um pedacinho do dinheiro do Michel. Quanto que é? Tanto, me dá teu Pix. E pagou lá o Marinho. O cara estava falando no outro dia que o Barcelona, o Real Madrid tem o Real Madrid A e o Real Madrid B, né? O Flamengo tem do Santos, Diego, Bruno Henrique, Marinho, Bruno Henrique, que mais? Gustavo Henrique, Diego. Então parece que o Santos é o Flamengo B. O cara está dizendo, o Flamengo B é lá. Gabigol. Bruno Henrique. Estavam falando do Soteldo, né? Cara, o Bruno Henrique foi comprado por 13 milhões de reais, cara. É muito barato. E o Bruno Henrique não teve base. Então, assim, eu não acho que não ter tido base
é parâmetro para a gente falar do jogador. Mas ele toma café da manhã e ele faz preparação. Exatamente. Isso é uma coisa assim, você precisa de energia, né? Precisa de energia para você trabalhar como atleta. Você precisa se alimentar. A alimentação é a base da sua energia para você ir trabalhar. É seu trabalho. Então, eu não quero porque eu não gosto. Não importa, meu amigo, é seu trabalho. Então, você tem que fazer. Isso é uma coisa que não importa. Bom, aí é questão pessoal, também concordo com você, Paulo. Concordo bastante. Mas, assim, eu acho que o Marinho, ele vem agora para disputar posição com o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro vai ser convocado para as seleções e aí ele vai ter espaço ali para mostrar serviço. E eu acho que entre o Marinho e o Everton Ribeiro de 2020 e 2021, o Marinho é muito superior ao Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro do segundo semestre de 2019, eu acho que ninguém barra ele. Ninguém. Agora, de 2020 e 2021, o Marinho é muito superior a ele. Estamos indo para 3 anos de 2019, né? Já faz 3 anos, vai fazer 3 anos. Para todo o time, né? Mas a seleção agora, acho que amanhã, quinta-feira, é o último jogo, não tem mais jogo. Não, tem. Temos em março, dia 29, temos 2 jogos de eliminatória, 29 de março e abril, eu acho. Depois nós temos mais 5 jogos, data FIFA, de preparação para a Copa do Mundo. São 3 jogos numa data e 2 jogos numa outra data. Eu acho que esses 2 jogos aí, você sabe que o técnico do Real Madrid pediu para o Tite não usar o Vinícius Júnior e um outro jogador do Real nesse jogo de quinta-feira, porque vai precisar deles no sábado, alguma coisa, tomando decisão. O Tite podia dispensar todo mundo que está disputando o campeonato desses 2 jogos, já está classificado, e aí levava lá nos preparatórios, lá na frente. Mas eu acho que dificilmente... Porque é muito difícil, né? Você encontrar, a gente perde 4 jogadores, cara. Toda vez que convoca, 4 jogadores. O lateral direito, até que a gente não fica tão chateado. Mas, E o Everton Ribeiro agora com o Marinho, como você falou, de repente não vai ser grandes problemas. Mais o Gabigol principalmente o Arrascaeta, né? Que o Gabigol ainda tem o Pedro que a gente pode resolver. E a grande incógnita é como é que esse time vai entrar na quarta-feira. Como é que vai ser a primeira... Será que 3 zagueiros, 4 zagueiros? Como é que ele vai montar? Entendeu? Essa grande incógnita. Como é que o Paulo vai montar essa primeira estrutura? Só deixa eu consertar só a data. O jogo do Brasil é amanhã, terça-feira. Terça-feira. Desculpa, eu falei quinta-feira. Não, o jogo é amanhã. Quarta-feira que é o jogo do Flamengo. Sim, agora, em relação ao Flamengo, como eu tinha falado antes ali, meus amigos, eu só estou preocupado para o ano, e eu acho que vai vir gente aí, mas eu estou preocupado com a posição da zaga, porque a gente tem o Davi Luiz, que já é um cara de idade avançada, o Rodrigo Caio, que está quase se formando aí em medicina, que se ele assistir O Vento Levou, ele pega um resfriado. Pelo menos ele vai ser um especialista em perna direita, né? Então, assim, o Léo Pereira, que não passa segurança nenhuma, e o Gustavo Henrique, que melhorou ano passado, mas é isso. Então, eu acho que precisa trazer pelo menos um zagueiro para chegar ali e ocupar uma posição. Eu acho que tinha que trazer 2 zagueiros, mas você sabe que o Braz falou um negócio hoje na entrevista que ele está meio puto com o Léo Pereira. Que aí disseram para ele, mas, Braz, o Cruz Azul do México ofereceu $5 milhões pelo Léo Pereira, você não acha? Aí ele fala, toda hora, é mentira, isso é falso, e é por isso até que eu acho que esse jogador não está conseguindo se firmar no Flamengo. Que acho que o procurador dele, o cara que cuida da carreira dele... Fica cavando. Hein? Fica cavando, né? Exatamente, fica cavando e tal. Porque eu ainda tenho uma simpatia pelo cara, porque ele é canhoto, etc, mas eu acho que está difícil também. Eu acho que a zaga vai ser o Gustavo Henrique e o nosso veterano quarto zagueiro, que eu acho que ele bate com as 2 pernas, né, o Luiz? Mas eu acho que o Paulo Souza está dando pintas que vão ser 3 zagueiros, né? Vazou ontem uma foto da prancheta dele. Aquilo foi ridículo. Aquilo foi ridículo. A gente vê que a gente ainda tem um X9. Tem um idiota lá dentro que é o X9. Ele fotografou e mandou para a Raíssa. Então,
ali tem um indicativo que deve ser 3 zagueiros, então a gente muito provavelmente vai ter Bruno Henrique, não, Gustavo Henrique e Léo Pereira e como líbero o Davi Luiz. É isso que a Quem gente sai? não, quem sai como... Se O for que está se for aparecendo... dois o que zagueiros, tá é aparecendo, o. pela prancheta dele, Andrés Pereira e o Arão brigam por uma Arão. vaga. Brigam por uma Ah, é? vaga. E o... Ai, meu Deus do céu, o outro rapaz, Thiago Qual a posição? Maia, e Aham. e aquele outro... Meu Deus, agora estou esquecendo os nomes. Gomes. E o Gomes, João Gomes. João Gomes. eles brigam pela outra vaga, né? Então, e aí, eu não me lembro mais ali na parte do meio como que tá, porque ele tirou os selecionáveis, né? Então ali não estava Arrascaeta, não estava Gabigol, não estava. Então o ataque era só com Pedro, né? Entendeu? Não tá... Mas o Arão é muito mais marcador do que o André. O André não pode fazer a É, função Pois do é, armador. concordo, E o concordo. Thiago Maia é muito mais jogador que o João Gomes hoje, né? Porque o outro Concordo. mais por E a alto. respeito, e a respeito dos zagueiros, o Flamengo também tudo pergunta para o Paulo Souza, lógico, mas ele não conhece ainda o cenário sul-americano, né? Sim, Então, você virar para ele e falar, ó, tem um zagueiro ali do Libertad, que o cara é bom, exemplo. Porra, aí o sim, cara lá, calma aí, deixa eu ver os vídeos. Aí vai ver os vídeos, vai correr atrás, não sei o que lá. claro. Então, o Paulo Souza, atualmente, ele só está indicando jogadores da Europa para o Flamengo. Ele só está indicando jogadores da Europa. Por isso que também a nossa deficiência de olhar aqui para a América do Sul. Mas o Eu Flamengo acredito que não tem uma estrutura que faz isso, seleciona jogadores sim, e. seleciona e entrega para ele. Aí ele tem que estudar para ver se ele quer o jogador, porque uma coisa que o Paulo Souza falou, eu não quero jogador para compor elenco. Se for comprar jogador, se for para É para disputar a compor elenco, a posição. gente tem aqui. Eu quero jogador para disputar a posição, né? Que eu acho que é o caso do Marinho, por exemplo. Então, ele indicou um rapaz da Espanha, um zagueiro, que é meio que surreal, que o cara é o ídolo do time, entendeu? Mas o cara, inclusive, foi selecionado, está selecionável. Então o time não quer liberar ele. Eu estava vendo uma avaliação que esse zagueiro ele estava sendo indicado da lista da seleção espanhola, então valorizou e tal. É, E é muito Também. complicado competir com o euro, né, cara? Não eu dá, acho. por isso que tem que ter o fechamento da janela, não tem como competir. Já fechou, já fechou. Fechou E hoje. lá em Portugal já são. Mas Portugal acho que vai até quarta-feira, né? Eu acho que é quarta-feira que fecha. Então, hoje já fechou o resto, mas Portugal vai até quarta-feira. Então, Enfim. e aí, então, o Flamengo provavelmente deve ir para a Europa para ver os jogadores que Paulo Souza indicou, que nem todos os nomes foram divulgados, né? Você vê, a gente tem de especulação desde o início do ano até hoje mais de 40 nomes, né? Sim, E 99% só especulação. uma E, contratação. e que o Braz falou que não era nada disso, que não tinha nada, 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 que era só especulação das pessoas, de empresários e tal, tal, tal. E agora que vai começar. Assim, o Dentro Flamengo, da como ele. especulação, só o detalhe da especulação, eu ouvi uma informação, dentro desses 90 nomes lá, que o plano B do Cebolinha é o Marlone, aquele cara que foi jogador do Vasco. Sei, Não pode ser. Marrone, estou também te falando, que foi comprado pelo tal de Bradford, é um time inglês, e foi emprestado para a Dinamarca. tomara que não. Eu não conheço, eu me lembro do nome, mas não me lembro quem é, como é que ele era, e que era para o lugar do Michael, porque o Marinho vem disputar com o nosso Ribeiro lá, mas o lugar do Michael seria esse. Porque o Cebolinha é muito caro, cara. É É, muito caro. E você E tirar pro jogador banco, no e é pro meio da banco, temporada vai pro banco. europeia, e você tirar um jogador no meio da temporada europeia é muito complicado. Por isso que quando a gente vai comprar os jogadores da Europa, a nossa melhor oportunidade é no meio do ano. Por isso que sim. o Andréas veio no meio do ano.
E é E isso. outra coisa, né? Uma posição que eu acho que vai acabar ficando meio muita gente, né? Já tem do meio para frente já tem muita gente, né? O problema Não, pois é, mas né? assim, o Michael era o segundo do Bruno Henrique, certo? Então, se vem aí o Cebolinha, porra, para ser banco, 20 milhões, 18 milhões de euros, para ser banco do Bruno Henrique. Pelo que eu estou sabendo, a prioridade do Paulo Souza é zagueiro. Depois, nessa ordem de prioridade, depois um meio de campo combativo. Sim, está certíssimo. Depois um meio ataque, né? E por último, se der, um goleiro. Tá? Porque parece que ele gostou muito do Hugo Souza, né? Gostou demais do Hugo goleiro, sim. Neneca. O Grilo e ele gostaram demais do Hugo Souza. Parece que ele está fazendo uma pré-temporada fantástica. E gostaram, estão muito impressionados. É difícil você ter um goleiro do tamanho do Hugo Souza com a agilidade que ele tem, cara. Sim. É muito difícil. Se ele melhorar a saída de bola, ele vai ser seleção brasileira. Sim. Fácil. Ele vai ser seleção brasileira. Bom, meus amigos, eu acho que hoje a gente já preparou bem o trabalho aí. Acredito que segunda-feira que vem vamos ter muita coisa para falar. Flamengo e Boa Vista com e Fla-Flu com todo mundo no domingo, entendeu? E o Fluminense é um time perigoso que gosta de ganhar do Flamengo de vez em quando e está muito mal, né? Está muito mal, né? O Abel ainda não acertou a mão ali e espero que ele bote o Fred titular contra o Flamengo nos 90 minutos, porque o Fred não está andando. E vamos ver. Tem mais algum assunto ou podemos encerrar o podcast de hoje? Tá bom. O Fluminense a gente tem que ter cuidado com o Estatuto do Idoso durante o jogo. Tá bom, meus amigos. Então, um grande abraço a todos, aos nossos membros e uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Um abraço. Sempre Flamengo.